Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou Hugo Quinteiro, você me acha no Twitter sobre a alcunha Hugo_Quinteiro. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre curso Fold. Não compre antes de ouvir este episódio. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos falar algumas verdades que você pode não saber ainda, mas tem sacanagem. Sobre o curso Fold na formação online de liberdade descentralizada, que há de ser o seu anjo da guarda, que vai pegar na sua mãozinha e vai levar você, vai tirar você desse mundo de moedinha fiduciária, lastreada em confiança de político, que vai tirar você dessa ideia de que criptomoeda é risco. Cara, não. Arriscado é você que está comprando moeda normal. Arriscado é você ter real na carteira. Isso é risco. A gente vai te ensinar tudo isso. Muito Exato. mais. Eu acho que o curso Fold ele nasceu não de uma vontade, mas sim, pelo menos de minha parte, mas de uma necessidade. Que Com necessidade é certeza. essa? Primeiro, eu não queria fazer curso, né? Eu passei minha vida fazendo curso, né? Não era o objetivo fazer mais curso. Mas beleza. Não, eu sempre critiquei esse pessoal que vende curso também. Não é nem crítica de curso, mas assim, eu sempre trabalhei com educação, né? Então, assim, era a ideia de fazer algo novo, mas, cara, tô eu de novo fazendo curso e educação. Mas eu acho que ele vem como uma, pelo menos pra mim, como uma vontade de legado, sabe? Tem coisas que não cabem serem públicas, tem visões e considerações que não dá pra gente fazer um Twitter a respeito, um tweet, não dá pra gente colocar no Noster, que não seja por pseudônimos, mas que num curso dá para abordar e dá para explicar começo, meio e fim, o porquê disso. E eu acho que isso precisava ficar condensado num material como uma forma de legado, de um legado de conhecimento, de resistência, de, de oposição ao sistema fiduciário. Eu acho que esse curso, né, esse curso que veio do Fold, né, foram semanas para sair esse anagrama, né, mas dessa saída desse mundo, né, desse Fold, desta mesa contaminada, né, desse monte de as numa mesa que deveriam ter só quatro, né, de uma mesa de pôquer. Eu acho que ele vem, pelo menos para mim, dessa vontade. Então toda vez que a gente grava, eu meio que coloco isso. Eu não sei qual é o seu sentimento, nunca te perguntei isso. Aproveita o momento e manda ver. Cara, não, é uma boa pergunta. A minha ideia, a minha grande ideia com o curso, no geral, tudo bem, eu já tinha um curso antes, né, que era o método PAC de privacidade, para o qual eu estou levando o material do PAC para o Fold agora, né? Eu quero que o Fold seja o curso mais completo possível nesse nicho. Por quê? O meu sentimento com isso tudo era o seguinte: eu não via, dentre as outras opções de cursos que eram fornecidos, coisas que nós ofertamos no Fold. Então eu tento trazer para o curso não só o nosso viés, que é muito próximo, e é o que eu acho correto, mas também coisas que você não vê em outros cursos aí fora, que eles não é que eles não conseguem ensinar, é porque não é o foco das pessoas que estão comprando cursos de criptomoedas. O cara que antigamente ia comprar curso de criptomoeda,
Ele ia comprar um curso de trade para criptomoedas usando a Binance. Era isso que ele fazia. Ele queria ganhar dinheiro na Binance com cripto. Ele não sabia mais nada de nada. Hoje em dia a gente está chegando num ponto onde as pessoas entendem muito mais que no mercado de criptomoedas ele é algo que está além do você fazer trade para ganhar dinheiro. É uma proteção patrimonial fora de governos, fora de burocracias e regulamentações. E as pessoas elas não só precisam entender como que isso funciona, mas elas também têm que entender, e é o que eu mais tento colocar nas aulas, é a grande ideia de você estar migrando do mundo fiduciário para o mundo cripto. Porque eu via isso nas conversas, e é isso que eu queria trazer para o Fold, e que eu não conseguia colocar no método PAC, porque o método PAC era só privacidade. Eu comercializei ele sobre assim, não, isso aqui é só para privacidade. A ideia de mentalidade. Porque as pessoas, eu conversava com elas, elas entendiam o que eu falava quando eu explicava o Bitcoin. Mas elas não entendiam por que ela iria comprar. Ela não entendia por que eu vou usar isso se está tranquilo, a minha conta bancária está funcionando. E aí veio a ideia de começar a trazer essa mentalidade para as pessoas que você tem que entender o que é o Bitcoin, claro, mas você tem que entender todos os outros problemas que é política monetária internacional, que é economia, que é regulamentação e burocracia excessiva, que é você estar ali à mercê de um governo que cria ou descria leis, de órgãos que falam que isso é ou não é ilegal do dia para a noite, e que isso pode afetar você nas suas finanças, que é a principal parte da sua vida. E aí a gente começa a trazer os exemplos práticos, coisas que a gente até já fez episódios aqui, né, como alguns bloqueios, corretora sendo sancionada, a lei que impede com que você faça isso ou aquilo, perseguição a P2Ps na Nigéria, os bancos fechando, corrida bancária, coisas do tipo. A pessoa, quando ela começa a entender esse macro, ela começa a entender melhor do porquê que ela vai perder tempo descobrindo Bitcoin. Entendeu? Aí que eu queria trazer e mandar. Fazendo só uma pequena... levando no extremo essa questão legal, né? A gente precisa lembrar que protesto no Brasil passou a ser ilegal só porque ele foi feito em um lugar onde já tinha sido feito antes, só porque já tinham destruído algumas coisas que já tinham sido destruídas antes, mesmo sem ter lei específica e mesmo que as pessoas estejam sendo julgadas por um fórum que não é o competente. E isso passou a ser ilegal. E tem pessoa presa até hoje. Né? Então, assim, se a gente ficar... Não fala não que você tá aí. Obrigado. Mas, então, é por isso que as pessoas começam a ter preocupações legais com certas coisas e é o momento da gente levar uma corrente de pensamento agorista, né? A fazer a contra-economia, a agir apesar do Estado e criar fomentar essa economia e mostrar como essa economia funciona, mostrar também, e essa é uma liberdade que a gente tem no curso e é importante, como as pessoas fraudam, né? Então, como a pessoa faz algo ilegal no seu imposto de renda? É para você fazer? Não, é para você entender como faz. Então essa questão educacional de mostrar, olha, os caras fazem assim, assim, assado. Não é para fazer, porque isso aqui é crime, mas está aqui mostrado. Né? Isso é importante. Isso é uma liberdade pedagógica que a gente não tem
em rede social, que a gente não tem outro lugar para colocar, né? E tem que, e a partir daí, o esforço para esse tudo ser condensado de uma forma tão grande passa a ser. Não existe outra forma que não ser remunerado e cobrado por isso. Mas eu acho que, em termos de preço, não só em termos de conteúdo oferecido, eu acho que fica muito bem pago, mas uma das coisas que raramente a gente vê em outros cursos é suporte no nível que a gente dá. Se o cara quiser entrar e mandar uma dúvida, é a gente que está respondendo, a gente que tira dúvida. Se a coisa for muito complexa e a pessoa vier com dúvidas, olha, cara, eu não entendi nada aqui. Dependendo da situação, a gente faz mais conteúdo em cima, porque se é uma dúvida recorrente e a gente consegue resolver fazendo mais conteúdo, a gente faz mais conteúdo. Então, foi uma época interessante do curso que as pessoas ajudaram a gente a montar, né? Isso é muito legal, em termos de conteúdo. Eu gosto dessa interação, sabe? Isso é um troço que eu gosto. Isso é bom. Não, pode falar. Não, eu acho isso bom, porque assim, olha que interessante. Eu já falei isso outras vezes aqui no podcast. Pessoas que hoje trabalham comigo na produção de conteúdo, né? Porque minha vida é enrolada, então eu preciso de gente para trabalhar comigo. Todas as pessoas que trabalham comigo hoje, elas foram alunas minhas, né? São meus alunos, na verdade, e já ganharam comigo mais do que elas pagaram no curso. É um puto de um contato. Porque você sabe aquela, né? Pessoa que... você sabe aquela pessoa que fez o seu curso, ela tem pelo menos uma análise de mercado, próxima da sua. Ela entende o que você pensa, ela sabe qual que é a sua necessidade. Então, assim, quando for a situação quando preciso contratar alguém, aonde eu vou pesquisar? É óbvio que é no grupo de alunos. Porque é ali que vai ter um cara que vai poder querer me ajudar. Então, assim, é um detalhe interessante que esse contato traz. É diferencial. É super interessante. Eu também gosto disso, eu acho a parte do suporte ela é diferente. O contato, né, do suporte e tal, ele ainda, tipo assim, a gente ainda consegue responder todo mundo de forma super completa, sem ter problema nenhum. E isso é sensacional. A gente tenta manter, assim, é uma prioridade você dar suporte, porque o curso você vê, assiste, aprende, mas você vai ter dúvidas. E é aí que está o negócio, é na dúvida que você vai crescer. E é aí que entra o suporte. Então, assim, claro, a parte do suporte... Tem um ponto, só um pequeno parênteses. Tem um ponto, por exemplo, você entrar no curso, né? Tá aqui na descrição. Você vai ver que tem aula gratuita. Você pode entrar e acessar gratuitamente, que é uma aula como fazer, utilizar as EGICs, né? Que é uma corretora. Só que esse tipo de aula não é muito comum. A gente praticamente não tem outro nesse sentido. Por quê? Porque a gente tenta deixar as aulas mais conceituais, explicando as coisas, porque uma EGICs da vida, ou um layout de carteira ou coisa assim, pode mudar a qualquer momento e ficar completamente diferente. Então a gente faz as aulas mais atemporais, mostrando coisas mais gerais. Para quê? Para que a pessoa fale, vi sua aula da carteira, sei lá, Electron. Você me tira uma dúvida aqui agora? Claro, por quê? Porque a gente mostrou mais geral, mas no específico, é aqui agora, no celular onde você está mexendo, não é como a gente mostrou na aula no computador. Você vai ter que entrar aqui, tipo, manda print para a pessoa e entende. Então, assim, a gente deixa a aula, o conceito mais geral na aula, para ter essa interação, para que todo mundo tenha uma forma e se satisfaça com a demanda real dela, quando ela for efetivamente botar a mão na massa. Isso eu acho importante. Cara, um detalhe interessante, um aluno nosso estava até conversando comigo no Discord agora, questão de suporte e questão de como isso é importante de você fazer.
coisa que não tem como você colocar em aula, mas o cara, ele sabe que ele pode recorrer a gente para isso. A Cake Wallet, hoje, uma wallet que a gente usa para Monero, Bitcoin, etc., ela tá com um problema no node da própria Cake e o cara não estava conseguindo sincronizar a wallet. Porra, não tem como eu fazer uma aula disso. Por mais que na aula a gente fale sobre nodes dentro da Cake, é uma coisa muito específica. Então, você tem a aula de Cake disponível no curso, você vai aprender, vai entender como é que funciona, tal, beleza. Só que tem coisas que são específicas. Então, aí, esse aluno, ele me chamou, trouxe a dúvida, olha, a situação está sendo essa, manda os prints e tal, e a gente começa a conversar, e aí, suporte foi feito da seguinte forma. Eu precisei acessar a minha Cake, ver que o Node estava fora do ar, sugerir outro Node para o cara acessar, ele acessou, sincronizou e resolvido o problema. É um suporte diferente, Sim. que você não vai ver em qualquer lugar e que, pô, não tem aula que vai resolver esse tipo de problema. Então, assim, é um baita diferencial também, o que eu diria, né, que além né, o conteúdo, eu acho que o conteúdo ele mais traz a pessoa para mentalidade que a gente precisa, uma coisa que eu sempre quis trazer. Mas depois disso, né, esse pós-contato, que é o suporte e tudo mais, ele faz essa total diferença, porque você começa a ter essas pessoas que estão ali dispostas a contribuir, etc., para resolver esse problema. Cara, esse pessoal é visto, gera uma discussão boa, todo mundo aprende com isso. Sim, a gente ainda tem bastante aula para gravar. A gente está numa fase ainda, tem bastante temas que a gente vai aprofundar. Tiveram situações assim, já era para a gente estar mais adiante no curso, mas tiveram semanas que, puta, no começo da semana saiu uma nova normativa e aí a gente tem que gravar isso porque são temas atuais e que mudam diretamente a maneira com que a pessoa precisa interagir com os criptoativos ou com a maneira de encarar uma corretora nacional ou internacional ou a própria hard wallet. E então a gente teve que passar esses conteúdos na frente, gravar antes, fizemos até episódios sobre isso, mas no curso aprofundamos muito mais. Então são questões que a gente tinha que passar na frente. Então a gente deu uma pausa no conteúdo nessas semanas e fizemos. E agora estamos retornando. Nesse momento ainda não finalizamos o gigantesco módulo de mineração, que é praticamente um curso dentro de outro curso, porque aborda a mineração não só como uma forma de fazer DCA, mas também como ter uma soberania, até uma soberania energética, né? Porque se você tem algo que permite rentabilizar a sua energia elétrica, além do que você gastaria comprando da concessionária, você pode ter uma situação maior de geração de energia que atenda não só a sua mineração, mas a sua casa e não ter gasto com isso, né? Então é uma forma de rentabilizar uma conta, de deixar de pagar uma conta para o governo. Então a gente tentou deixar esse módulo um curso dentro de outro curso, né? Assim, sinceramente não vi nada no mercado em termos de curso que abordasse dessa forma a mineração. Lógico que tem muito conteúdo gratuito, mas condensado e passo a passo é uma coisa que eu realmente não vi. Então essas coisas que a gente tenta trazer, e claro, depois ainda tem muito mais conteúdos a serem explorados quando a gente for falar mais de carteiras, de autocustódias, né? Mas eu acho que para o cara iniciante hoje entrar, ter conceitos básicos de economia, entender o problema do dinheiro, ter as duas principais criptomoedas com conteúdo para iniciante, Monero, entender como funciona uma carteira de Monero, como roda detalhadamente, fazer pagamentos, utilizar a cripto, eu acho que e entender questões tributáveis e como
algumas pessoas fazem para lidar com ganhos de capital, enfim, tudo. Eu acho que isso já está muito sólido no curso, né? Ah, tá, cara. Assim, tá muito. Eu acho que já está muito, né? Pelo menos, é claro que feedbacks são importantes, mas ainda assim, né, com a previsão de aula que a gente tem ainda para trazer, pô, cara, é uma robustez assim que não tem, eu acho que assim não tem como. Não tem como você assistir ele rapidão e não ser mudado pelo que foi visto. Você tem muita coisa. E assim, falando principalmente do módulo de mineração, eu não lembro se nos outros teve isso, mas a quantidade de vezes que a gente identificou oportunidades de empreendimento, principalmente no de mineração, cara, não foi pouco. Com Toda certeza. hora a gente fala assim, olha só, tá vendo esse negócio aqui? Isso aqui é um problema, pode ser resolvido com um serviço assim, assim, assado, só que ele não existe. Pronto. Tá aí, sabe? Já começa aí. Com certeza, assim, dá para pessoa com vontade de empreender, tem muita questão para ser resolvida, assim. Tem fora outros profissionais, né, cara? É um curso que eu acho que um contador deveria fazer. Um cara É. que está pensando em criptomoeda, em questão de elisão, offshore para clientes, coisa assim. Advogados que lidam com isso, com segunda cidadania, né? E sabe por quê? Até o cara que não é pró-cripto, o cara que não entende, porque ele só não é pró-cripto porque ele não entende, porque quando ele entender, ele vai ser pró. Mas o cara que é cético com isso, é interessante fazer, porque nesse caso, né, o contador que não acredita em criptomoeda, coisa de bandido. O advogado que é contrário a isso porque ele não consegue fazer apreensão de bem de alguém. É importante que você veja isso porque você vai ter clientes que vão trazer para você essa possibilidade, falar com você assim, eu estava pensando em deixar em cripto ali, porque sabe como é que é, né? O imposto é um trem muito chato e tal. Você tem que conseguir identificar na fala do seu cliente o que ele quer dizer para você. Uhum, E uhum. isso é você saber o que o que é geralmente que ele vislumbra, o que esse cliente pode estar querendo dizer para você, quais são as possibilidades que você pode fazer dentro da lei, de acordo com o que você pode fazer. A lei a qual muda sempre, né? Convenhamos. Você tem que saber, conseguir identificar isso no que o cara está precisando. Você vai lidar com esse tipo de coisa. Então, não adianta você ser aquele advogado que é contra criptomoedas, que é extremamente burocrático e estatista, e você fala para o seu cliente que não, fica tranquilo, a gente vai capturar esses bitcoins dessa pessoa, desse cônjuge. Só que o negócio está bem custodiado, ninguém tem a seed. Você não vai conseguir dar resultado, você não vai conseguir capturar nada. E você tem que saber por Exato. quê. Entendeu? Precisa, Então, assim, precisa entender, né? Porque assim, é aquela coisa, às vezes o advogado, por exemplo, que não conhece isso, vai falar, tem cripto e tal. Ah, então a gente consegue, não sei o quê, e não sabe como tá a custódia disso, como é que tá a situação o cara tá, toda. o cara tá acostumado com, não, o juiz vai escrever num papelzinho que é para prender e, cara, não adianta, não resolve o problema. Então, assim, até pro cara que é cético, ele tem que entender, ele tem que ter esse tipo de conhecimento. E, assim, a gente não pode negar, ainda mais se, assim, a notícia que eu vou trazer hoje vai falar disso, assim, eu vou abordar isso. A gente não pode negar o tanto que esse mercado está crescendo, o tanto de pessoas que ele está atingindo, principalmente entidades governamentais, onde você já tem cada vez mais países falando de Bitcoin, de mineração, de coisas do tipo. Você não pode negar esse efeito. Porque, cara, você tem o Putin, o Kim Jong-un, você tem o Trump, você tem um monte de chefe de Estado falando de uma moedinha que não tem dono, que tem na internet, cara.
é uma coisa absurda, é uma coisa muito revolucionária para você simplesmente, assim, já foi a época de você falar assim, não, isso aí não é nada, eu vou deixar passar. Cara, não Sim. é. Não tem mais como você ignorar o tamanho desse negócio. Você tem pessoas às quais você nunca vai ter acesso na vida, que são extremamente conceituadas e elas estão falando, bem ou mal, que dessa moedinha que surgiu na internet. Essa moedinha que, eu não consigo tocar, então é de mentira. Tá todo mundo preocupado com isso. Então você tem que avaliar, você tem que ter o mínimo de conhecimento sobre isso. Eu também acho que outro público que se encaixa muito bem de advogado é aquele que faz planejamento para pessoas que querem internacionalizar capitais e coisas assim, né? Assim, as Proteção alternativas. patrimonial, né? Exato. As alternativas com criptomoeda fazem o seu cliente economizar milhões, dependendo da situação, né? Cara, Se você estabelece uma base para ele em outro país, uma outra jurisdição que seja crypto-friendly, é muito mais simples dele transferir isso e proteger esse capital nessa outra jurisdição do que você ter que lidar com as vias normais de SWIFT, transferências bancárias internacionais. a offshore mais simples e mais barata que tem, ela tá em Bitcoin ou em cripto. Se você quiser usar um SDT, por exemplo, né, para você não ter a volatilidade. Você não tem que fazer a parte burocrática, você não vai precisar de um escritório de advocacia, você não vai precisar de nada. Você vai precisar o quê? Do curso e do suporte, que é muito mais acessível do que uma taxa mensal para você manter um trust ou uma offshore, seja lá onde for. Tipo assim, manter o funcionário para ver isso e aquilo. Não, não, não. Você tem um curso que resolve esse problema, te ensina isso, e é a forma mais simples e mais barata de você internacionalizar o seu investimento, de você ter uma proteção contra esse investimento. E assim, tô falando de proteção no sentido bom, tá? Não tô falando proteção para você é criminoso e você tem que proteger seu patrimônio, não é isso. Mas são casos que, se você for avaliar, a gente teve exemplos, né, de políticos que tinham dinheiro fora do país, né, em offshores, etc. E todo mundo sabe que eles têm isso. Se você faz essa blindagem patrimonial com o que é mostrado no curso, aliado com a parte de privacidade que também é passada no curso, você não só mantém um patrimônio fora e isento de qualquer interferência governamental, aqui do Brasil, que a gente sabe que são muitas, como você mantém ele também inconfiscável, porque é a possibilidade, né, qualquer autocustódia de Bitcoin, ela vai ser inconfiscável, e você também mantém a questão da privacidade, aonde talvez da sua intenção que as pessoas não saibam que você tem esse patrimônio. Então você consegue fazer esse tipo de coisa. E assim, extrapolando ainda, dá para você fazer um belo de um planejamento sucessório com esse tipo de coisa. Um ativo que você não consegue apreender, que não está em jurisdição nenhuma, que você tem ele na posse, né, apenas daquelas chaves, e que não tem lei, não tem separação, não tem processo judicial, o que você imaginar que vai conseguir afetar esse negócio, se você, obviamente, souber fazer como precisa ser feito. Então, assim, tudo isso é trazido, né, dessa forma, tudo isso mostra para você como que você tem que fazer, e o mais legal, se você for analisar tudo que a gente falou aqui, são tantos os aspectos que são abordados, né, eu digo assim, no curso, no geral, por mais que a gente fale de Bitcoin, eles são aplicados a tantos aspectos na sua vida que você vai ter, profissional de tudo quanto é área precisando de um suporte desse, precisando de um acesso a uma informação dessa. E outra,
É o que a gente estava falando, do contato com a comunidade, etc. Cara, a vivência sua, uma coisa específica sua, que você for trazer para o suporte, que você for mandar no nosso Discord fechado para alunos, cara, isso vai engrandecer demais, não só a gente, como também outros alunos que não têm perspectiva da sua vivência, da sua realidade como profissional naquela área diferente. Então, Às assim, vezes sai negócio, né? cara, sai, entendeu? Claro que É. sai. Ah, falando em negócio, porra, outra coisa a gente fala demais. Outro tópico que a gente traz demais também é a possibilidade de você fazer trocas voluntárias usando criptomoedas. É claro que a gente fala sobre isso. É claro que a gente traz os benefícios de você fazer isso, possibilidades diferentes, como que você vai aplicar isso talvez no seu negócio, como que você vai conseguir fazer com que, pô, eu preciso demais de ter uma solução porque eu estou pagando muito imposto, o meu negócio está caindo, não estou lucrando. Calma, gafanhoto. Tem uma solução para você. Você só tem que querer usar. Aí a gente tem também essas soluções e tal. É muita coisa. Sim, sim. Eu acho que é o que eu te disse no começo. É uma forma de legado, né? Deixar esse conhecimento a um custo acessível para as pessoas, para tentar libertar a maior parte de gente possível de um sistema e que muitas vezes ela nem sabe que é isso que está oprimindo, né? Ela nem sabe que é esta. Sabe, você usa um dinheiro que você nem sabe o quão ruim ele é. E Uai, esse. E é resolver essas questões, assim, é trazer essas respostas para mostrar o problema certo e apontar um caminho na solução para que a pessoa esteja soberana, sabe? Consiga fazer um planejamento de vida e cumprir esse planejamento sem ser esmagado no meio pela inflação ou sem ter que depender do que diabos o presidente, seja lá qual for, vai dizer, porque isso pode influenciar a cotação do dólar e fazer o cara perder 10% de patrimônio num discurso mal feito. cara, essa é a minha grande briga quando eu faço, por exemplo, postagens acerca dos impostos que eu pago no mercado. As pessoas elas não sabem que elas são tributadas no consumo, cara. Uhum. Elas não sabem que quando ela vai no mercado e ela compra uma cartela de ovo de R$ 30, ela deixou pelo menos 5, talvez 10 para o Estado. As pessoas elas não têm noção de que quando elas compram uma carne também, você tem ali 20 e tantos por cento de imposto. No arroz tem 40%. Ah, o seu arroz ele custa R$ 10, desculpa, ele custava 6. Agora ele custa 10 porque você tem que pagar dinheiro, dar dinheiro para o Estado. Então, assim, as pessoas elas não têm, às vezes, esse conhecimento que a gente tenta mostrar, problematizar para, tipo assim, oi, acorda, né? Temos uma solução para isso, a gente só quer que você olhe, Sim, sabe? Então, sim. assim, faz parte não só da sessão de mentalidade do curso, como também tem muito a ver com a parte que a gente traz, né, de você fazer comércio usando criptomoedas, porque você começa a mitigar cada vez mais, à medida que cresce uma economia circular baseada em cripto, esse tipo de imposto. Então, assim, Porque se eu já fico puto em pagar 3 euros numa compra de 20 no mercado, imagina a hora que a pessoa se der conta do quanto ela paga em real, né? exatamente. É básico, cara. Faz isso com gasolina. Você vai no Puxa, posto, você compra o imposto e ganha gasolina de presente. Detalhe, exatamente. no Brasil você ganha uma mistura, né? Que nem gasolina é. 35%, caraca. Então, Eu tava assim, fazendo as contas, tirando os 35% de etanol. Cara, tá quase o preço daqui já, viu? No litro. exatamente, tá quase o preço daí com o poder de compra do brasileiro, que, se você for olhar, quanto que é o salário mínimo do brasileiro em dólar? 200 e pouco? Aqui a nota de 200 euros é um salário mínimo brasileiro. Tá entendendo como é que é complicado?
Então, assim, é essa que é a realidade, né, que o pessoal mais aqui no Brasil está inserido e que muitas das vezes não entende, que a gente tenta trazer, né, explicar isso no curso e problematizar na rede social para o cara ver, cara, eu estou vivendo num furdunço. E assim, não falo mal só do Brasil, não, tá? Tem muito lugar também que tem isso, né, a cobrança de imposto e essa imposição estatal, burocratização, etc., que atrapalha demais a sua vida e que você tem ferramentas para resolver. Tá fácil. É isso que a gente está trazendo. Ah, com certeza. Vamos para a notícia? Cara, vamos. A notícia que eu separei é de hoje. Hoje a gente está gravando, né? Claro. A Argentina regulamenta compra de Bitcoin por empresas. O Mercado Livre é o destaque na Argentina, que é a primeira empresa pública a comprar Bitcoin. E isso tudo vem de um esforço do governo novo, do Milei, que é tratado como o primeiro passo para a eliminação de burocracias. Eles querem ver realmente uma liberdade, assim digamos, e agora, pelo que está na lei, né, contribuições de ativos digitais e criptomoedas são permitidas nas sociedades. No caso, sociedade lá nas empresas, né? E a ideia deles realmente é diminuir essa burocracia que antes existia, né? E tudo mais. Porra, primeiro, o que isso aqui é interessante e que eu falo? A gente já tem grandes governos e coisas, porra, muito maiores do que a gente, que nós indivíduos, falando de Bitcoin, falando de mercado de criptomoedas. A Sim. tendência é que isso cresça demais, tá? São algumas ideias. Outro ponto que eu tenho aqui, que é o que eu acho, é o seguinte: a gente não precisa de leis, nem permissão, nem regulamentação para fazer uma economia circular com criptomoedas. Você pode rodar, comprar, minerar, movimentar, vender, trocar por bens e serviços sem a necessidade de uma lei que vai deixar com que você faça isso. A grande questão da existência da criptomoeda é exatamente essa, é não depender desse tipo de coisa, né? Por isso que ela traz liberdade. Então, assim, é só um detalhe, mas, né, contribuindo porque a gente falou do curso inteiro. Isso é uma coisa que está crescendo, está tomando uma proporção absurda, não pode mais ser ignorado. A gente quer ensinar para você a melhor forma de você aprender isso tudo. O curso, hoje, ele ainda tem aula sendo produzida, tem aula saindo toda semana. A gente está agregando com muita coisa que a gente quer colocar ainda, que não deu tempo de colocar, e muita coisa que virá e será colocado. Outro grande detalhe, o curso ele está barato. Por que eu estou te falando isso? Porque eu quero te vender? Não, porque eu vou subir o preço dele à medida que eu lance mais aulas. Daqui a pouco você vai ter um mês de aula que você vai demorar um ano para assistir, de tanta aula que você vai ter, de tanta coisa que você vai poder aprender, e eu não vou entregar isso de forma simples e barata, porque eu perco tempo demais montando esse negócio. Eu perco tempo que eu poderia trabalhar em outro lugar para ganhar renda, e eu preciso dessa renda. Então, assim, vai ficar mais caro o curso, tá? Então, ele está mais barato agora. Óbvio, quem entra antes tem o bônus de quê? De pagar mais barato. Outro último detalhe da minha parte: compre enquanto ainda não foi proibido, tá? É muita liberdade num lugar só. O Brasil proíbe tudo. Então, fica a dica. Você é menos malvado com o pessoal. Quando esse episódio sair, use o cupom Bloco Podcast e ganhe 30% de desconto. Mas, mais importante do que isso, ele vai ficar 48 horas. Então, é para quem viu o episódio, entendeu? E chegou até aqui, né? No final do episódio.
onde eu peço para você deixar aquele like se tiver no YouTube, ou deixar as 5 estrelinhas na avaliação no Spotify, ou seja lá onde você estiver ouvindo no seu distribuidor de feed RSS. Lembrar de comentar alguma coisa, mandar esse vídeo para alguém. Lembre-se, bota no comentário, né? Cupom Bloco Podcast, já que você chegou até aqui, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.